Tudo bem, pessoas que me assistem? Estamos mais uma vez começando uma live. Meu fundo aqui continua o mesmo. Aqui, aqui tem as folhas que eu guardo, ó, de charges, né? de desenhos. Já saiu um pacote de papel daqui. E aqui volta e meia eu troco o quadro, né? O quadro também é uma coisa que volta e meia eu troco, né? Aqui. E não tem muito o que fazer, né, pessoal? A cara é a mesma, né? Nós não aderimos ao sistema aí de botox, né? De preenchimento e etc. E de, como se diz, de ordenamento facial, né? Harmonização. É a mesma cara, né, pessoal? E, e o tema é o mesmo, né? É a vinda de Jesus, é se preparar, é estar de prontidão, né? Como a Bíblia diz, né? Nós somos quase um quartel, né? Prontidão, preparados, né? Tocou a trombeta, né? Nós tá preparado, né, pessoal? E alertando as pessoas, né, que não sabem de nada, que estão aí, né, distraídos, né? Essa aí é a meta principal, né? Se Deus vai dar mais um tempinho, espichar mais um pouco tempo, sei lá, né? Ele controla tudo, né? Não é o anticristo que determina, é Deus. Podem vir os discos voadores aí voar e os conchavos aí dos líderes global aí, isso e aquilo. Se Deus não autoriza, não acontece nada. Deus, lá o Musk lá com o chip dele, quando vê dar problema, tem que adiar, e adia mais um mês, um ano, meio ano, né? É Deus que comanda o tempo, né? As estações, tudo. Tem muita gente que ele pensa e ele defende a ideia de que Deus é um figurante no esquema todo, né? Ele não é ele que comanda tudo. É, se o templo lá em Jerusalém vão construir o ano que vem, daqui a 2, 3 anos, isso é coisa que Deus sabe, né? Ele é soberano. E o Espírito Santo, na verdade, que eu creio que falou comigo, né? E me orientou para eu pregar. Mas eu pregar onde? Sair aí com uma Bíblia, uma mochilinha aí nas igrejas, pregar. É? Se deparar lá com o pastor, olha, não, semana que vem, daqui um mês, te dá uma oportunidade, né? Nós estamos com os obreiros aí, tá cheio de gente querendo pregar e de repente a igreja tem 10, 15 membros no dia ali. E, e eu comecei a fazer live e estou fazendo live. Não gasto, estou aqui, né, confortavelmente, tomando meu chimarrão, né? Não preciso sair de carro aí, né? Viajar, já fiz. Época que eu fiz missão no Uruguai, era 500 quilômetros. Eu tinha um Gol a álcool, era 2 tanques que eu gastava. 2 tanques. É, tipo 7 horas de viagem.
Entendeu, pessoal? 7, 6 horas por aí. E tinha que tocar, né? 500 quilômetros, aquelas retas que não terminava nunca, né? Santana do Livramento, é, Rosário do Sul, e anda, e anda, e anda, e não é fácil. Ainda aqui na minha região é fácil, é 20, 30 quilômetros, tu vai para outra cidade, né? Mas lá é outro esquema, né? De repente eu percebi que meio tanque de gasolina era pouco. De repente ficava no meio do caminho, tinha que se controlar bem o ponteirinho do tanque, né? Tinha que andar bem abastecido, né? Aqui eu com 30 reais eu passo uma semana andando, não tem problema, né? Tudo pertinho. Bom, pessoal, então estamos pregando, falando de Jesus. E hoje o Senhor me inquietou né, uma questão importante, né? Que a Bíblia relata, né? Que no momento X lá, numa região, num reino, não vou dizer país, um reino, o rei Assuero, né? O rei Assuero é a Pérsia, né? A Pérsia, onde hoje seria o Irã, né? E o rei Assuero, ele se deparou com um problema, né? A sua esposa, né? A Vasti, era a rainha, né? Ela, uma pessoa se tornou uma pessoa assim meio respondona, né? Como se diz, né? Uma pessoa que não está muito interessada em agradar o marido, né? E ele se deparou com essa realidade. Ela era muito bela, muito bonita e se achou, né? Top, né? O que acontece hoje em dia, tem muitos lugares que as mulheres, elas perverteram a mente dos homens. Eu me atrevo a dizer, perverter a mente dos homens. Na Europa tem isso. Aí surge lá uma fulana lá e vira autoridade, eles impostam e ela mandou na chefona. Né? E às vezes não tem marido, às vezes tem uma vida, é uma bagunça a vida íntima dela, né? Porque de repente ela tem dinheiro, ela tem poder, ela pode pegar, contratar um amante, contrata lá um homem mais ou menos bem afeiçoado, pronto, virou, já está resolvido o problema, né? Hoje tem, na atualidade hoje, né? Tendo dinheiro, tem tudo. É, as mulheres, elas entraram nesse sistema de que não é preciso muitas qualificações morais, tendo dinheiro, o resto se resolve. Né? A Madonna veio aqui, fechou, vários homens cercando ela e no show ela sendo cortejada, né? Beijada. Então é o mundo. Nós estamos no mundo, né? O mundo define, né? As mulheres ficaram assim empoderadas, né? Elas ficaram empoderadas, embora que aqui no Brasil, né, o feminicídio é grande, né? E a gente não vai entrar no mérito, né? Porque dizer que justificar a morte, a violência masculina, isso não tem sentido, né? Mas quando vê, acontece. Por quê? Porque já não existe mais valores. Aquilo que no passado as famílias prezavam, o lar, a família, o casamento, isso aí ficou meio.
coisa do passado, né? Hoje virou um acerto, um contrato nupcial. Eles fazem um contrato nupcial, olha, se acontecer isso, pá, não sei o quê, pá. Tem casos assim. Se faz um contrato nupcial. Aí quando vê palavra de Deus, fidelidade, a tradição religiosa, os costumes do passado, isso é tudo abolido, né? E tem governos que aboliram, né? Hoje nós estamos vendo as consequências disso, né? Guerra, destruição. A Ucrânia é um exemplo, né? A Ucrânia é um exemplo. Em 2014, 2013, eles fizeram uma rebelião lá e botaram as autoridades nos tornal de lixo, queimaram, mataram gente, porque eles queriam liberdade, né? A influência lá da americana, veio até uma mulher lá que é uma entrevada, né? Um espírito mundano mesmo, né? Instruir como eles deviam fazer, né? E abrir uma página nova para a Ucrânia, se libertar desse jugo russo, a influência russa, isso não serve para nós. Os russos são antiquados, eles são presos àquelas doutrinas de fidelidade. A Igreja Ortodoxa Russa é muito severa, talvez não serve. Nós queremos liberdade, entendeu? Essa é a visão que eu tenho, pessoal, e defendo ela, porque a minha consciência não mente. Eu vi, eu acompanhei, eu vi muitos testemunhos. Eu vi, por exemplo, aquele americano que fez um vídeo falando a respeito disso, né? Teve uma americana que fez um material, ele publicou, contando toda essa história, a influência americana sobre a Ucrânia, as consequências. E aí criou uma juventude rebelde, a própria igreja se tornou um pouco mais liberal, mas com, com assim, contenciosa, não, condescendente, né? Para o novo mundo aí, né? A Ucrânia recebeu muito jogador de basquete, de futebol, todo mundo ia lá porque é a terra das mulheres bonitas, né? E surgiu até um comentário aí, né, um zum de que a ucraniana ela era uma mulher fácil, né? E o que gerou? Surgiu esse Zelensky, que foi colocado no poder. A mulher dele é uma artista é uma, uma modelo que foi lá pensada lá, não, vão fazer um casamento aí, pelo menos ele tem mulher, né? Mas não tem tradição, não tem história, não tem, não tem elementos morais. É um, uma mulher tampão, como se diz, né? Tá ali, a mulher do Zelensky, mas não se vê junto. O Zelensky usa aliança no dedo aqui meio estranho. Não é? Não sabe. Não é aqueles pactos de fidelidade do passado, juntou uma pessoa lá para, né? Ele era um artista meio, acho até meio gay. Eu assisti um material, né, que fala a respeito, ele dançando a música toda, sabe? E a história dele. Outra coisa, não é ortodoxo, eu acho que diz que é judeu, entendeu? E aí a unção que caiu sobre o país, uma unção podre. Não tem unção, um cara que não inspira confiança, né? Mas o que eu tenho a ver o Zelensky com o Açoeiro?
O Açoeiro também. A mulher era uma figura decorativa, né? E aí os nobres, as pessoas da época resolveram, não, essa tua mulher é isso, as famílias todas vão, é um mau testemunho. Sugerimos que o rei escolha uma esposa, uma pessoa digna, decente, né? Porque senão o país vai decair moralmente. A mulher é rebelde, a mulher não se sujeita, a mulher é vaidosa, e isso mais, não sei. E ele concordou. E, e a Bíblia relata, né, que surgiu lá a, a, a sobrinha do Mardoqueu, né? Ele era tio dela. E ele escreveu a, a Esther, né? Para concorrer lá, para disputar concorrer a ser a rainha do reinado, né? E a mão de Deus, né? Por detrás, né? Preparou uma jovem, né? Uma pessoa decente, digna, com moral, com um status espiritual, vamos dizer, né? Um legado, com uma herança cultural, fidelidade, uma pessoa, uma moça virgem, né? E, e o rei se agradou dela e por fim, né? Ela veio ser a rainha. E, o que tem a ver isso? Tem a ver, né, com o legado moral que é necessário num reino, num país, né? As pessoas olham muito para o líder da nação, o presidente, a primeira-dama, né? Se não fecha, se não tem atributos, se não tem base, um alicerce, o país todo sofre. É o caso da Ucrânia, né? A Ucrânia, eu não vou dizer que a Rússia é perfeita, não, mas o caso da Ucrânia, ela descambou, né? Seguir essas ideologias modernas, né? E hoje talvez não se vê mais exemplos, né? Casamentos sólidos, né? Não se vê mais. A jovem pode ser uma jovem linda, bonita, mas já tem todo um passado, já se envolveu em relações, etc. E não basta somente, né, a pessoa ignorar, não, perdoa, porque, sabe, tem pessoas que têm essa visão, mas não tem unção, não tem base, não tem firmeza, não tem alicerce. Né? Mas o que eu quero dizer para vocês, né, que me assistem, é que Deus tem saída para tudo. Entendeu? Deus prepara. Né? Deus prepara uma Esther. Deus escolhe alguém, né? Uma pessoa lá completamente desconhecida, mas que agrada a Deus, né? Que Deus escolhe no meio de todas as pessoas ali, uma é aquela ali, meu céu, aquela ali, né? A Esther, entendeu? E mesmo que as pessoas nem saibam, mas Deus está preparando, Deus está, né? E quando vê, surge, né? A pessoa que vai redimir, né? Você sabe a palavra sócio remido, né? A palavra remido é uma pessoa que ela recebe uma recompensa, talvez, sabe? O sentido remido é uma recompensa, né? Então, tem a pessoa que ela vai ser remida, ela
ela vai trazer a recompensa que as pessoas necessitam, né? A unção, a graça. E Deus tem tudo preparado, né, pessoal? Entende? Os dentes de Satanás, né? Que quiseram abocanhar tudo que era virtude, tudo que era, né? E corromperam mesmo. E alguns até pensavam, agora sim que nós vencemos, né? Porque Deus não tem saída, não tem mais ninguém para remir, né? Trazer a válvula de escape, né? A nossa saída. Mas Deus tem. Deus tem. Eu não esqueço que a minha avó era ucraniana, né? Agora a gente sabe que, mesmo dentro da família, havia, né, o sistema russo e ucraniano meio. Não, parece que não. No meu caso, eu entendo, né, que existe uma certa diferença aí, né? Dentro da família a gente percebe isso. Mas confie, né, pessoal? Eu não posso dizer exatamente o que Deus vai fazer, mas Deus tem. Deus está preparando, né? A saída, né? Deus está preparando uma Esther aí para consagrar e colocar num ponto de destaque, né? Uma pessoa que vai trazer vida nova a um reino já caótico, né? Decadente, né? Vamos confiar, vamos esperar no Senhor, né? Vamos, vamos ter paciência um pouco, né? Os ucranianos aí não achar que pelas armas eles vão conquistar alguma coisa, é pela unção, pela graça, pela misericórdia de Deus, né? Se eu pudesse dar um conselho hoje ao país ucraniano, aos ucranianos, enfim, né? Confiar mais no Senhor, não confiar tanto nas armas, não querer, sabe, querer resolver na ira, na revolta, na vingança, né? Querer solucionar os problemas do país com armas, né? Existem aí os amigos, né? Que no sul se diz muito amigos, né? Temos aí uns mísseis bem baratinho aí, né? Paga quando quiser. Nós temos uns tanques, vamos ajudar vocês. E aí os ucranianos lá morrendo. É? Porque estão acreditando no poder das armas. É? E é aquela velha história, né? A pessoa não aceita, não quer, não se converte, como se diz, e segue querendo enfrentar, né? E aí é destruição, caos, né? O que falta é unção, o que falta é moral, o que falta é pessoas realmente convertidas, né? A pessoa realmente, né? Aquele choro, não um choro de raiva, de vingança, de ódio, o choro de arrependimento, o choro de entregar realmente nas mãos do Senhor, o país se prostrar perante a autoridade de Deus, aí sim, aí eu vejo, né, uma perspectiva boa, mas na revolta, na rebelião, na contenda, na ira, não, esse espírito aí não vai levar a bom lugar, não.
né? Precisa uma Esther, né? Para ser a pessoa padrão, né? Que vai ajudar a nação, né? Bons costumes, uma igreja restaurada, uma igreja pura, limpa, afastar os falsos crentes, como se diz aqui no Brasil. A gente fala em crente, né? Pessoa que está na igreja, né? E tem os que eles corrompem, eles destroem, eles contaminam o rebanho, né? É preciso uma igreja pura, né? E como eu estou falando lá da Ucrânia, a igreja ortodoxa, né? Uma igreja realmente fiel a Deus, né? Que quer realmente coisas boas, que defende pautas, bandeiras boas. Não adianta um padre lá, o sacerdote lá está defendendo né? Vamos se armar e vamos destruir o inimigo, né? Outra coisa, orar pelas autoridades, né? Senhor, se essa autoridade não é boa, que Deus substitua, Deus traga as autoridades ungidas, fiéis, né? Eu acho que é por aí, né, pessoal? Eu não quero entrar em detalhes, porque de repente alguém pode dizer, mas vem cá e, né? Querer saber mais e querer saber detalhes e vamos deixar no ar, né? Tem coisas que é bom nem falar agora, né? A pessoa confiar no Senhor, esperar no Senhor, o povo se unir, né? As famílias se unir, as famílias refletir o que fizeram, se tomaram uma decisão boa ou não, né? E quando vê, Deus dá saída, Deus prepara, é o cordeiro, como se diz, né? Deus é bom. Vamos encerrar, pessoal. O Senhor é bom. Vamos encerrar. Fique na paz, que o Espírito Santo te use, te dê graça, te ilumine. Peço em nome de Jesus. Aqui no Brasil tem uma comunidade grande de ucranianos, né? Mas enfim, vamos encerrar. Fique na paz, que Deus te ajude. Tem ucranianos no Uruguai, tem ucranianos no Paraguai, tem ucranianos aonde mais? Na Argentina, né? Vamos encerrar. Fique na paz, que Deus te ajude. Amém.